Glória a Deus. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Romanos, à igreja de Roma, uma igreja que ele não conhecia, mas queria conhecer, e ele então vai falar nesses primeiros capítulos, até o capítulo 8, a respeito das bases mais importantes da fé, aquilo que qualifica e exemplifica o que é realmente ser igreja. Depois do capítulo 12 em diante, ele vai dizer coisas que a igreja de Cristo deve ser e fazer. Mas do capítulo, obrigado meu amor, do capítulo 1 até o capítulo 8, ele vai falar da essência de ser igreja. E nós temos então estudado aqui, vamos estudar até o final do ano, os livros do Novo Testamento sobre essa dinâmica de ser igreja. Eu desafio você a anotar aí o que você achar de importante, interessante, que marcou você, para que você possa compartilhar no seu grupo lá, na sua célula durante a semana. Se você não tem uma célula, está ali as células da igreja, para que você possa entrar em contato com o líder e também conversar com alguém, para que você possa frequentar, para que você, então, juntos, possamos pegar um pouco mais a dinâmica do que é essa igreja. E a carta aos Romanos chega no capítulo 7, que é um capítulo de crise. Um capítulo onde me parece que este homem aqui, né, e a crise nos comentários é grande, porque alguns vão dizer que é impossível que seja Paulo que esteja dizendo, porque as afirmações que ele fala são muito pesadas para alguém que já conheceu a Cristo e já desfrutou da salvação em Cristo Jesus. Outros vão dizer, não, tem uma tensão dentro de nós entre o pecado que nos leva a fazer e ser escravo dele muitas vezes. Outros vão dizer, olha, isso aqui foi antes da experiência com o Espírito Santo, e tantas coisas que a gente pode ouvir. Mas eu vejo que o discurso ali é de alguém bem intencionado, alguém com uma busca muito sincera, e que talvez ao longo do discorrer desse texto, você se identifique em algumas situações. Eu me vejo nesse texto em todo ele. Me vejo em todas as partes. E a igreja é constituída de gente, na sua grande maioria, gente bem intencionada. Eu estou usando aqui a expressão porquinhos e gatinhos, né? Eu vejo porquinhos bem intencionados. Gente que quer ser limpo. Gente que quer viver uma vida diferenciada. Gente que tem uma busca sincera por Deus. Gente que tem o desejo de agradar a Deus. Mas é tomado pela culpa. E a culpa, então, faz com que essa pessoa não consiga desfrutar daquilo que talvez ele já tenha ou que ainda não alcançou. E essa culpa rouba dele esse privilégio de experimentar essa nova vida em Cristo. Portanto, eu diria que ser igreja é uma reunião de gente liberto da culpa do pecado. Gente liberto da condenação do pecado. Gente que desfruta da liberdade que Cristo nos deu na cruz. Mas esse homem aqui, me parece estar tomado pela culpa, porque ele fala frequentemente sobre pecado. E essa força, então, né, que age dentro dele e que leva ele a fazer aquilo que ele não gostaria de fazer. Ele vai falar sobre uma condenação, parece que há um julgamento, um peso que a lei traz sobre ele. Ele fala de uma escravidão a esse pecado, que é essa condição de domínio e controle do pecado sobre este homem. Ele fala que há uma violação, uma transgressão dessa lei que é divina, que é boa, que é santa e justa. Ele fala de uma corrupção que há dentro do seu corpo, né, da sua espiritualidade, que resulta nas ações pecaminosas que ele tem. Ele fala de maldade moral. Ele fala de desobediência. Ele até quer fazer alguma coisa, mas não faz exatamente o contrário. Ele fala então dessa corrupção, que é esse desvio de um estado moral decaído,
pervertido pelo pecado. Ele se mostra uma pessoa impura e ele se mostra uma pessoa fracassada moralmente, porque é incapaz de cumprir um padrão tão elevado. Esse é o eu de Romanos. Se identificou? Então vamos fazer a leitura desse texto de Romanos, capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 25. Vamos ler rapidinho. Sabemos que a lei é espiritual e eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. E no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Bom, quando nós olhamos para esse texto depressivo, né, que deixa você, se você fizer um checklist, você vai se identificar muito com esse eu. E quem é esse eu, então, aqui de Romanos? Primeiro, é alguém que reconhece o peso da culpa, que reconhece que a lei de Deus, como boa, espiritual. Veja os versículos 14, ele diz, sabemos que a lei é espiritual. Versículo 16, ele diz, agora se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. E no íntimo do meu ser, versículo 22, tenho prazer na lei de Deus. Parece que ele tem essa luta, como todos nós temos. Você que está caminhando na vida cristã, que está buscando a Deus, que entende que há várias atitudes em você, mas não são só as atitudes, mas tem algo em você que te inclina para o mal. Você quer até ser bom, mas você não é, e você é sincero com você. Você sabe, você se conhece, você mora com você. E aí você está exatamente nessa situação deste homem. Esse homem está aqui dizendo, gente, eu sei que existe algo melhor, eu sei que existe um padrão elevado. E para esse povo aqui, quando Paulo está escrevendo, ele está pensando num judeu bem intencionado, que tinha a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tinha 613 leis, onde eles deveriam cumprir, e aquilo mostrava então, revelava um pouco sobre quem era Deus. Aquelas leis mostravam que Deus era um Deus com um padrão elevado de santidade, que tinha uma justiça perfeita, exigente, um Deus que nem Moisés conseguiu vê-lo, nem Adão antes de pecar pôde ver completamente. Mas esse Deus quer se relacionar com a gente, quer se relacionar com o seu povo, mas tem tantas leis ali para você poder chegar até ele, que mostra-se impossível. Ele quer ser agradado, ele quer ser adorado, mas essa lei é tão perfeita, porque ela revela que ele é um Deus perfeito. O problema é que eu quero me relacionar com esse Deus, mas esse Deus é perfeito demais. E para eu me relacionar, eu tenho que estar cumprindo as justas exigências dessa lei, que eu não consigo fazer sozinho. E é isso que está acontecendo aqui. E ele também reconhece que a lei é boa, porque ela revela a Deus.
e Deus é bom, mas ele olha para si e vê o quanto ele é pecador. Ele vai dizer que ele é carnal e vendido ao pecado. Versículo 14. Carnal aqui quer dizer da natureza da carnalidade, daquilo que é as inclinações da carne. Talvez você não conheça o termo, mas a Bíblia, quando fala de a pessoa carnal, ela está dizendo aquela que está sujeito aos seus instintos. Ela está sujeito aos seus desejos, às suas vontades, e não sujeita a Deus. Ele é vendido como escravo ao pecado. Parece que ele até gostaria de fazer alguma coisa diferente, mas ele está manietado pelo pecado, e ele não consegue fazer alguma coisa diferente, porque ele é escravo do pecado. Alguém que quer fazer o bem, mas não consegue o que ele deseja, versículo 15, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Parece que a mente dele não consegue mudar as suas ações, até ele pensa, mas o seu corpo já está entregue ao desejo de fazer aquilo que é errado. Ele reconhece que há um domínio do pecado nele. Versículo 17 e 18 diz assim: nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque o que desejo fazer, que é bom, mas não o faço. E aí nasce a culpa. A culpa é exatamente essa equação entre você entender que é pecador e que não consegue agradar ao Deus Santo, porque não consegue cumprir a sua lei. E a crise é exatamente essa. Não tem como agradar, não tem como se relacionar com Deus totalmente bom, perfeito e santo, se não cumprir a sua lei na sua totalidade. Só que eu não consigo cumprir toda a lei na totalidade porque eu sou pecador e existem falhas em mim. É tão interessante que a lei veio para mostrar quem o homem é. A lei não tem poder de salvar ninguém. E é por isso que um dos grandes enganos, quando as pessoas chegam a Cristo, buscam a Deus e começam a frequentar um ambiente de igreja, é que eles acham que o fato deles começarem agora a querer fazer as coisas certinhas, sabe? Não, agora eu estou me acertando, né, para que ver se Deus me aceita, né, porque eu quero ser bom. E eu encontro algumas pessoas com essa boa intenção, né, e eu cuido com a minha cara, né, porque às vezes a pessoa me procura, começa a frequentar a igreja, e ela me procura e diz assim: pastor, eu estou frequentando a igreja, eu quero viver essa vida, eu sou uma pessoa que tem muitos problemas, e eu fico pensando, só você? Né? Eu tenho muitos pecados, eu falo assim, só você? Né? Mas eu quero ser bom, porque eu quero que Deus me aceite. Quando ele diz isso, eu cuido para o meu semblante não mudar, porque eu não quero passar um ar assim de, não vai ter jeito, você não vai mudar. Você não vai ser aceito por Deus por causa do que você faz. Eu não posso fazer isso, então já desanimo o rapaz. Né? Então, né? E espero, por quê? Porque essa pessoa está querendo dizer exatamente o seguinte: olha, eu estou lendo a Bíblia, e eu estou vendo que tem um padrão, e eu quero viver esse padrão. E eu olho para ele e eu penso, eu também quero viver esse padrão. Só que, se você acha que é vivendo esse padrão que você vai conseguir a salvação, é que é o grande engano, porque a lei não existe para salvar. A lei existe exatamente para mostrar o quanto você não pode se salvar. Na verdade, a lei existe para condenar. A lei mostra, versículo 5 do capítulo 7. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, a lei desperta até o pecado. Porque quando não tem lei, não tem pecado. Pensa bem, você está, aqui em Blumenau não dá nem para ter mas você está na estrada, e não tem placa, não tem nada, você pode correr a 110, você pode correr a 120, você pode correr a 130,
dependendo do seu carro, você pode correr a 200 km por hora. Você não vai estar fazendo nenhuma infração, porque não existe lei. Agora, no momento que existe uma plaquinha de 80 km por hora, você passa de alguém que não está transgredindo para ser um transgressor. Quando você passa de 80 km por hora. Portanto, o que a humanidade quer urgentemente, ao longo da história, é tirar as plaquinhas de Deus, dizendo que não tem limites. Porque se não tiver lei do Senhor, não tem pecado. Acontece que mesmo assim, sem lei, existe uma lei na consciência do homem, que vai chegando um momento onde ele vai percebendo que existe sim uma necessidade de agradar alguém. É por isso que Paulo vai gastar um tempo todo falando para os gentios: olha, vocês não têm a lei dos judeus, mas vocês têm a consciência. E a consciência às vezes é mais cruel do que a lei. Às vezes a consciência nos deixa cauterizado, mas às vezes a consciência nos deixa tão assim. Você conhece alguém que você fala assim: não, mas não está errado. Ah, mas eu estou sentindo que eu estou fazendo uma coisa errada. A consciência ela é brutal. Mas o que este homem aqui está dizendo é o seguinte: a lei, ela tem essa característica de me revelar, de mostrar e de me seduzir ao pecado. É tão interessante, se você der uma olhadinha de Paulo falando no capítulo de Romanos 7, ele vai descrever lá sobre: olha, eu vejo que a lei é boa, só que a lei revelou um desejo de desobediência dentro de mim. Versículo 7 diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não tivesse dito não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Isso quer dizer o seguinte, de maneira muito simples: ele está dizendo: olha, a lei é algo incrível, que ela revela o quanto você está pecador, mas ela revela também um desejo dentro de você. Porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu poderia dizer, eu adoro ao Senhor, eu não faço imagens de escultura, eu não minto, eu não faço isso. Mas quando chegou na cobiça, a cobiça é um negócio subjetivo, é aqui dentro. Aí, não posso cobiçar? Agora dá vontade de cobiçar, porque o proibido é que é gostoso. A lei atiçou nesse eu de Romanos os seus instintos mais perversos. Você não precisa ensinar para a criança alguma coisa, você só basta dizer para ela não. E nesse momento você aguçou nela um desejo de fazer exatamente aquilo. Porque nós somos assim. Né? Pegadinhas aí de Silvio Santos mostra lá: não olhe. E as pessoas vão olhar. Porque essa é a dinâmica da lei. Ela leva você. A Bíblia está mostrando então que este homem aqui está nessa luta. Porque ele olha para a lei, ele sabe que ela é boa, mas ele sabe também que por causa dela, revelou quem ele realmente é e aguçou mais ainda o pecado que há nele. Então a culpa surge dessa incompatibilidade que eu tenho de não livrar do meu pecado, porque há uma exigência muito grande da lei. Este homem, como eu e você, está desejoso de cumprir a lei de Deus, mas ele percebe que ele não pode fazer isso, porque ele é um pecador. E aí, ele espera ter salvação algum dia. Porque se nós não cumprirmos as exigências da lei, não seríamos salvos. Mas não dá para descartar. O que a sociedade fez? Descarta a lei. Viva como você quiser. E o que a religião fez? Descarta o pecado. Viva em cima da lei. Acontece que você não consegue tirar essa equação. Eu gostaria de descartar o pecado de mim. Eu gostaria de descartar todo e qualquer desejo, qualquer pensamento, qualquer ação, qualquer atitude. Eu gostaria de descartar, mas eu não consigo, porque é uma natureza inclinada ao erro, que eu nasci com ela. É a minha herança de Adão, como Romanos 5 vai dizer. Mas
Existe uma lei santa e pura que eu desejo fazer, mas eu não consigo. E é por isso que este homem é um homem que está, este eu de Romanos, está nessa tensão entre cumprir a lei de Deus e cumprir a lei do pecado. E a lei do pecado habita nele. Olha o versículo 19 e 20 e 21. Pois não faço o que bem desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se o que não desejo, se faço o que não desejo, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. Essa lei está dentro de mim. E é por isso que alguns têm dificuldade, alguns comentaristas têm dificuldade de acreditar que este eu aqui era um eu convertido já, um eu regenerado, um crente já cheio do Espírito Santo. Por causa dessas expressões. O mal, o pecado habita em mim. Há uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. Eu continuo praticando o mal que não desejo. Mas isso é uma briga teológica. Vamos continuar no texto. A verdade é que este homem aqui está reconhecendo que habita nele uma lei. E é a lei do pecado, que tensiona contra o versículo 22, que ele tem o prazer na lei do Senhor, no íntimo do meu ser, lá no íntimo, eu tenho prazer na lei do Senhor, eu queria honrá-lo, eu queria agradá-lo, eu queria obedecer essa lei, eu quero ser um homem melhor, eu quero ser um homem transformado, eu quero honrar as coisas que eu faço. E aí ele vai vendo os pecados dele, dizendo assim, puxa, eu roubo, mas eu não queria roubar, eu falo mentira, eu não queria falar mentira, eu sou maldoso com as pessoas, eu não queria ser maldoso, mas eu não consigo. Ele não consegue cumprir a lei de Deus porque é prisioneiro do pecado, versículo 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra um íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Um homem, um eu, numa luta entre agradar a Deus, honrar a Deus, cumprir a lei, mas incapacitado porque existe outra lei dentro dele que o governa e o escraviza. E alguém que reconhece a condenação que a culpa pelo pecado traz. Porque você sabe que a lei diz que a alma que pecar, morrerá. E por causa da total falta de conhecimento bíblico, as igrejas ao longo do tempo foram deixando esse conceito tão pobre que a gente começou a achar que porque você tem menos pecado que os outros, você pode ir para o céu. Não é um leilão com menos pecados. O céu é um lugar daqueles que são santos e justos. Portanto, ninguém, por sua própria ação, esforço, mesmo que você seja o mais autolimpante possível, pode alcançar a régua que está colocada no céu para que você possa chegar. Eu me lembro das cenas que a gente, quando vai nos parques de diversão, e o parque de diversão é o lugar onde é diversão e choro ao mesmo tempo. Então a criança quer brincar com um brinquedo, mas existe uma régua que ele só pode entrar e divertir-se se ele tiver altura para poder participar desse brinquedo. E o choro é que ele ainda não está. E você vê gente, os trapaceiros, né, levantando na ponta do pé para poder. Aí o tio fala assim: baixa o pé. Porque ele quer entrar naquele lugar, mas a régua que mede está acima da altura dele. O céu tem uma altura certa. E a altura é dos santos em Cristo Jesus. A altura é de Cristo. E é por isso que, mesmo que você pareça ser bom,
quase que o suficiente, mas o teu mínimo que falta te faz insuficiente, porque o céu não é para gente boa, o céu é para aqueles que foram transformados por Cristo. E aí, este homem está desesperado, porque na cabeça dele, ele acreditava que ele poderia galgar, melhorar, né? Nós não acreditamos em reencarnação, mas muitos nós crentes parece que eu vou me evoluindo na fé até alcançar a salvação. Não existe isso, não existe uma evolução. Você não é um Pokémon evangélico que vai fazendo evoluções para poder alcançar o céu. Você é alguém que é caído, e essa queda te fez ser muito menor que a régua de Deus. E aí, este homem em desespero reconhece isso, reconhece que a condenação está próxima, que a culpa pelo pecado vai o destruindo para levá-lo para o inferno. E é por isso que ele grita no versículo 24, revelando a sua impotência diante do pecado, dizendo: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Não há saída para as suas boas obras. Guarde bem isso. É uma doutrina diabólica dizer que as obras te fazem alcançar o céu. Porque essas obras que você está procurando substituíram Jesus. Você está dizendo com isso que você pode alcançar o céu sem Jesus. Você está dizendo que a morte que ele fez na cruz não valeu nada. Ou você está dizendo: não, a minha culpa é minha, Jesus não tinha culpa, coitadinho, eu tenho que pagar pela minha culpa. Eu encontrei várias pessoas bem intencionadas que acreditavam que tinha que fazer a autoexpiação, pagar os seus pecados. Gente que acredita que tem que pagar o karma nessa vida. Em conversa com um amigo que tinha essa doutrina, ele disse: eu estou passando por um momento muito difícil com a minha esposa, esse é meu karma. E eu olhei para ele e falei assim: graças a Deus que eu acredito que Cristo já levou todo o meu karma na cruz. Eu não preciso pagar mais nada. Ele já pagou tudo, está tudo pago. Sabe o que aconteceu? Ele olhou para mim, fingiu o rosto e saiu sem falar nada. Porque para ele era um absurdo que o injusto passe a dívida para um justo. Para ele era um absurdo que alguém ia botar a culpa dos seus pecados na conta do inocente que era Jesus. Mas é exatamente isso que o Evangelho diz. É exatamente isso que faz livrar a gente da culpa. É quando você sabe que é impagável. Eu sou miserável. Eu não tenho condição. Se essa for a minha situação hoje, se é esse eu aqui de Romanos, ele morreu, ele vai ao inferno porque ele não teve condição, porque a condenação estava clara, porque a culpa é real. Ele não estava tendo uma culpa imaginária, do tipo: eu sou meio culpado. Não, ele estava sendo real com ele mesmo. Ele estava dizendo: os meus pecados, a minha vida, me levarão ao inferno, porque eu não posso cumprir as justas exigências da lei. Eu não serei esperado do outro lado, porque eu não fiz o passaporte para estar do outro lado. Eu estou muito aquém da régua para chegar no céu. Quem pode me livrar? E esse é um grito que esse homem faz, para dizer: quem pode me livrar do corpo que está sujeito à morte? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a alma que pecar morrerá, e essa morte aqui é a morte eterna. Mas graças a Deus que o texto não termina aí. Graças a Deus. E literalmente graças a Deus, versículo 25. Esse homem é alguém que descobre a libertação da culpa está somente em Jesus Cristo.
toda a culpa da humanidade pode ser expiada na cruz de Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele reconhece a esperança que há somente em Jesus. Ele se desespera ao longo do capítulo todo. Ele percebe que a lei é boa, que ela mostra quem é Deus, mas a lei não salva, porque a lei é apenas um exame, é uma ressonância magnética. A lei só mostra o quanto eu estou doente. E ela aponta, olha, você precisa do remédio, e o remédio chama-se Jesus Cristo. E ele é uma dose só, única, naquela cruz. E ali você resolve todo o problema da culpa, porque ele quer que você lance a culpa sobre ele. E ele reconhece no versículo 25 essa tensão. De modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. E ele termina de forma meio sem esperança, mas com uma luta. A gente não sabe o final. Sabe aqueles filmes que acabam e a gente fala assim, tá, mas dá continuidade. Aí aparece continuação. E a continuação da resposta a essa pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo dá no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4, eu quero ler com você. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo então fecha isso. Ele vai dizer, olha, agora você está reconhecendo que há uma libertação da culpa somente em Cristo. E agora ele está dizendo assim, olha, você pode ser esse alguém de Romanos 7, que descobre sim que é um pecador, assume a situação, não fica olhando para trás e jogando a culpa em cima de ninguém. Diga, eu sou esse pecador e que eu não consigo cumprir a lei. Ok, você está reconhecendo que é Jesus, mas agora você pode experimentar essa libertação da condenação da culpa em Cristo Jesus, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer aqueles que foram mergulhados em Cristo Jesus. A resposta para a culpa é que a culpa tem que ser colocada lá na cruz, porque foi lá que ele pagou. A nossa condição agora não é mais de condenados, mas é de absolvidos, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo o pecado, e agora ele nos mergulhou, Romanos 6, nele, e nós estamos mergulhados em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, não há mais condenação. O poder que a culpa tinha sobre você foi aniquilado, porque não pelos seus méritos, mas porque você levou suas culpas à cruz, e lá elas foram pregadas, o escrito de dívida, não há mais condenação. Eu nunca vou cansar de dizer que quando Jesus vai dar o seu último suspiro, ele diz, tetelestai, está paga a promissória que havia a dívida contra o Jaques. Tetelestai, está paga a dívida que havia contra o Caná. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E as razões disso é que o crime foi pago. E ele foi pago naquela cruz, então a lei foi cumprida em Cristo. Porque haveria sim que ter uma morte para pagar o pecado. E Cristo então foi aquele Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, porque ele pagou o pecado daqueles que eram dele. Ele pagou a dívida. Então agora, eu e você podemos desfrutar dessa liberdade, dessa libertação da culpa. Em primeiro lugar, porque a lei do Espírito da vida libertou da lei do pecado e da morte, versículo 2. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo agora habita em você, porque você agora se tornou dele, de Cristo Jesus.
E naquele momento o Espírito Santo veio habitar em você. Você é agora de Cristo Jesus. Você pertence a Cristo. Então agora aquela lei que era do pecado e da morte, que dizia para você, você é devedor, você não tem como pagar. Agora o escrito de dívida foi apagado. E agora essa lei do Espírito da vida está dizendo, você está liberto. A igreja é lugar de pessoas que desfrutam da liberdade que só Jesus pode dar da culpa, porque estão em Cristo. Segunda coisa interessante, porque Jesus se fez oferta pela culpa, ele substituiu a mim e a você naquela cruz. Versículo 3, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne. E aqui tem uma coisa importante. Por que a lei era incapaz de fazer? Porque a lei não pode salvar. E ela foi enfraquecida pelo quê? Pelos meus pecados. Então, quando a lei olhava para mim e falava assim, não, eu quero ver se você está bem para poder dizer que você pode entrar. Eu vou até baixar um pouco a régua. Só que ela ficava enfraquecida porque eu era muito menor que a régua. Então, ele falava assim, não dá. Nem com chorinho, Jacques, dá para liberar você. Você está muito abaixo da régua. Está enfraquecida. E aí, versículo 3 ali. Enfraquecida, porque a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, a semelhança à carne pecaminosa. Não que Jesus tinha pecado, mas ele se fez no lugar da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne. Assim ele condena todo o pecado da humanidade na carne dele, no corpo dele. É por isso que tinha que ter uma substituição. Jesus tinha que vir como homem, como Deus, mas como homem, para morrer no meu lugar, para me substituir. Quando Cristo morreu na cruz, ele substituiu aqueles que era dele, todos naquela cruz. É por isso que a culpa da condenação do pecado não pode mais haver em você. Porque senão você está pedindo para Cristo se crucificar de novo. Não há mais condenação. Pastor, mas eu ainda peco. Venha hoje à noite. Segunda parte. O que está em jogo aqui é a condenação ao inferno, é a régua, e não o seu relacionamento com Deus. É o seu destino, chamado de justificação. Ali, naquela cruz, a condenação foi apagada porque o seu destino foi colocado de uma mudança radical do inferno para a glória de Deus, para o céu. Agora, nessa caminhada ainda, eu vou ter situações onde eu vou atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Eu quero agradá-lo, mas às vezes não consigo, e é verdade, isso é muito claro, mas eu já não estou indo em direção ao inferno. Você consegue entender isso? A culpa é exatamente de pessoas que dizem, ei, eu sinto as chamas do inferno. Eu quero agradar a Deus para Ele me tirar do inferno, ou a lei me tirar do inferno. Mas o que tira do inferno é exatamente o reconhecimento que você é pecador e um reconhecimento que é Cristo Jesus, que você agora entregou, que você disse, olha, essa minha vida é tua, Jesus. Não é mais do meu jeito, é seu, é sua, toma. E nessa hora que você faz isso, com todo o seu coração, entendendo que você é aquele que precisa, o que vai acontecer é que isso vai ser mudado espiritualmente. Você deixa de ser aquele que tinha que cumprir as exigências e alguém cumpriu as exigências para você e agora você está restaurado e perdoado. Por último, versículo 4 diz, porque Cristo cumpriu toda a lei, anulando a culpa pelo pecado, porque foi um pagamento, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo termina esse discurso do capítulo 7,
dizendo para esse eu de Romanos: ei, você ainda está se remoendo em culpa do seu destino? Para já. Toda a culpa sua, dos seus pecados, que te levariam para o inferno, Cristo já fez o seu sacrifício na cruz. Está pago. Então agora é hora de você reconhecer que essa dívida era sua e dizer: Senhor, eis aqui o homem miserável que agora precisa das suas misericórdias. Está aqui o homem, a mulher, o jovem, a criança, que entendeu o plano de salvação. Está aqui o homem que entendeu a história dele. Eu preciso desesperadamente de Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu clamo, Jesus. Eu reconheço que não há saída se não for em Jesus. E eu não quero mais ter dúvida disso. Eu não quero mais ter dúvida do meu destino. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Romanos 7 é um texto de muita coragem, porque admitir essa condição de pecador é um tanto quanto frustrante. Ainda mais quando nós temos uma sociedade que nos diz que você é senhor de si mesmo, você tem poder sobre a sua vida, e de repente o Evangelho vem dizer que você não tem poder de nada. O Evangelho vem dizer que o poder da salvação não está nas suas mãos, está nas mãos de Cristo, e Ele fez isso na cruz. A religião às vezes diz: olha, se você fizer tudo certinho, você vai ganhar o céu. E a religião é mentirosa, porque a Bíblia não diz isso, o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz assim: se você fizer tudo certinho, ainda vai ter coisas no teu coração que a lei vai despertar cobiça e você vai desejar fazer. Eu tenho acompanhado alguns escândalos nas igrejas. Pastores que abusaram de crianças. Igrejas que estão ruindo seus impérios por causa da questão financeira. Essa é a resposta mais clara, que a religião não salva ninguém. Se a religião salvasse, pastores não estariam nos pecados tão comuns como qualquer outros. A lei não salva, a lei te mostra. A lei é essa ressonância magnética, dizendo o quanto você está doente, para que você corra para o médico dos médicos, Jesus Cristo, para dizer: Senhor, há uma enfermidade em mim e eu preciso do Senhor. Nessa manhã, o Senhor falou com você, te deu um pouco de desespero na alma, pensando: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E nessa manhã a resposta é: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso a minha pergunta nessa manhã: você é o que está em Cristo Jesus? Se você quer ter essa certeza bem clara, você quer não sair mais daqui, desse lugar, com qualquer dúvida, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Você vai estar dizendo: Senhor Jesus, eu estou entregando a vida, é tua. Diante dessas pessoas que eu não conheço, mas eu quero que isso seja um ato público, para que isso seja declarado, de que a partir de agora, toda a culpa eu estou colocando na sua cruz, para que eu seja absolvido e possa viver na tua presença. Tem alguém que o Espírito Santo está falando? Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Quero orar com você. Quero orar com você. Eu sei que é muito difícil, mas é mais difícil
ficar como você está, na angústia, no sofrimento. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Glória a Deus por isso. Você está dizendo, sim, Senhor. É só Jesus Cristo. Não há mais esperança. Não quero outro Salvador, outra coisa. Eu quero Jesus. Não quero viver mais nenhum pingo de culpa da minha história, porque toda ela está nas tuas mãos agora. Mas alguém que o Espírito Santo está falando, sai do seu lugar, confirma isso diante do Senhor. Não permita ainda que a mente, o próprio inimigo ainda tente colocar mentiras em você. Está pago, o preço está pago. E a partir de agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu quero colocar diante do teu altar a vida desses queridos que estão aqui, corajosamente saíram do seu lugar e disseram, sim, Jesus, sim, Jesus, eu não consigo sozinho, Jesus, eu não posso sozinho, Senhor, há uma lei que milita, que luta dentro de mim, eu quero tanto te agradar, Senhor, mas há uma luta que faz com que eu faça o que os meus membros, os meus pensamentos, ó Senhor, miserável homem que sou, mas obrigado, Senhor, que nessa manhã estão entendendo que toda culpa pode ser colocada na cruz, e Senhor, recebe agora toda essa culpa, todos os pecados, seja eles cometidos no passado, esses do presente e do futuro, Senhor, que agora cele o destino dessas almas, essas almas são tuas, Jesus, estão mergulhadas no Senhor agora, nenhuma condenação há. Senhor Jesus, nós clamamos pela libertação do teu Espírito, que não haja mais o poder do Espírito de morte, a lei, a condenação e a culpa, mas que a lei do Espírito da vida vença agora, tire agora, absolva agora aquilo que a lei do pecado e da morte cravou como decretado nessa vida. Nós declaramos a vitória do Senhor Jesus sobre eles, porque a sua vitória foi feita lá naquela cruz. Agora sela, Senhor, com o teu Espírito Santo, essas vidas agora, Pai, que eles sejam cheios do teu Espírito, de maneira poderosa, para viver, ó Deus, a novidade de vida que o Senhor tem para eles. Pai, arranca da mente deles toda a condenação, toda a culpa, toda a frustração, e traz agora um anseio, um desejo de desfrutar essa salvação que o Senhor deu em Cristo Jesus. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.